cabelos... Opa! Cabelos dourados, prateados, né? O meu tá ficando quase assim, viu? Vou cortar meu cabelo igual da pastora, hein, gente? Se eu aparecer com o cabelo bem curtinho, não fique triste. Vem cá, amor, quer me dar um beijo? Meu amor, agora me dá beijo na frente da câmera, hein? Não deixa ela cortar o cabelo, hein, gente? Não deixa, hein? Beijo para todo mundo. Paz. Ai, meu Deus do céu. Tchau, amor. Vamos lá, gente. Vamos voltar para cá. Vem para cá, minha pastora Rosimar Ferraz. Olha só, em Salvador tem umas 6 mulheres que, quando eu saí de lá, elas quiseram se lembrar de mim, cortaram o cabelo igual a mim. O pastor me pegou, porque disse que eu fiquei ensinando a mulherada da igreja a cortar cabelo. Vocês não me culpem se alguém quiser me modelar, viu? Oh, meu Deus, esse cabelo é praticidade e também por saúde. Oh, Senhor Deus, muito obrigada, porque nós já podemos acordar dando gargalhadas, rindo, falando com o Senhor, agradecendo por esse dia. Papai, muito obrigada porque Mônica já está bem, já está feliz, já está aqui, Senhor, acionando e ativando todos nós. A alegria do Senhor nela nos contagia e nós nos alegramos com o Senhor pela vida dela. Obrigada pela vida da Lila, que dá o suporte quando precisa. Obrigada por cada irmão intercessor, intercessora. Obrigada, Senhor, pela minha irmã querida, que vai transbordar sobre nós na manhã desse dia. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa usá-la com sabedoria, com discernimento, para que nós possamos ser edificados. Muito obrigada por esse tempo aqui, obrigada por aqueles que conseguiram chegar, obrigada por aqueles, Pai, que desejam vir e ainda não têm força para entrar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude-os a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. É o que eu te peço, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Quero deixar, antes da Taninha falar, minha reflexão, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 13, né? Alguém disse ontem assim, a pastora está de trás para frente. Realmente, eu estou de trás para frente. Hoje eu vou ficar com o versículo 13, que diz assim: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Então, eu não escuto, eu não inclino e eu não me submeto aos mais sábios. Pastora, quem são os mais sábios? Aqueles que já viveram experiências que eu não vivi, aqueles que são mais maduros na fé, às vezes os nossos pais, aqueles que estão como autoridade sobre nós. Veja bem, não é autoridade de controle, né? Eu não tenho que ser controlada por ninguém, mas eu tenho que ouvir, inclinar o meu ouvido e passar pelo crivo do Espírito Santo. Pegar a palavra e me perguntar, será que este conselho não vem da parte do Senhor? Porque na multidão de conselheiros se faz a guerra. Então, eu me perguntei na manhã desse dia, Senhor, eu preciso escutar a voz de alguém que está me ensinando? Eu preciso inclinar os meus ouvidos? Porque, se você olhar todo o contexto do provérbio, o caminho mau, as veredas tortuosas vieram na vida desse filho rebelde, porque ele não se inclinou. Ele não quis ouvir seus pais, ele não quis ouvir o Senhor, ele não quis ouvir seus mestres. E a minha pergunta foi, Senhor, há rebelião no meu coração? Eu estou com dificuldade de ser ensinável? Que eu possa, querida, no dia de hoje, aprender com o transbordo da minha irmã, aprender com o Espírito Santo, aprender com cada um de vocês. Um dia memorável para nós. Amém? Fiquem na paz. Amém, amém, minha pastora. Eita, o que é que eu tenho que aprender hoje, hein? Eu sei que eu quero aprender, viu? Eu quero aprender com essa mulher forte. E quando eu falo forte, todo mundo fala, e por que você chama ela de bonequinha de porcelana? Eu falei, porque ela é tão forte, que mesmo sendo uma boneca de porcelana, nos ensina tanto. Então, é com muito prazer, com muito carinho no meu coração, com muito amor que essa mulher sabe que eu sinto por ela. Vem para cá, minha boneca de porcelana, a mais forte do mundo, Zita Guimarães. Vem para cá, Zita, a sala é sua, minha irmã.
Amém. A paz a todas. Eu queria dizer que hoje eu acho que eu estou mais nervosa do que no primeiro dia que eu transbordei aqui, porque foi algo que não foi eu, foi Deus que me escolheu para estar aqui nesse momento. Eu confesso que quando a primeira vez que eu contei o meu transbordo, né, era com o general Jonathan, né, que a gente dava o nome para ele. E eu pensei uma vez nisso aí, né? Nessa situação que eu vou falar agora, mas eu falei assim, não, mas porque é difícil, é bom você contar os feitos de Deus na sua vida, e eu pensei em falar isso aí, mas aí eu falei assim, ah, não, a gente quer sempre passar uma imagem ali, é melhor deixar quieto, é melhor a pessoa não saber de onde tu veio, porque é melhor contar só o que Deus faz, né? Mas isso aí saiu da minha mente, e quando foi essa semana, isso aí foi muito forte. A semana passada mesmo, eu estava ali, não estava nem pensando, e de repente veio aquele pensamento, e Deus me deu a palavra, e eu disse, meu Deus. E quando eu falei para a Mônica, tipo, confirmou tudo, cooperou, né? E para mim estar aqui hoje, nessa manhã, eu não sei o propósito de Deus, mas eu confesso que eu fiquei bem nervosa, né? Pela manhã, e eu, meu Deus, coração aguenta aí, porque é forte, né? E o que eu tenho para contar hoje, né, baseado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, eu não estou com a Bíblia aqui, eu deixei ali, mas aqui fala que, quando a gente fala que tudo é Deus, né, tudo é para Deus, tudo é Ele que faz, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece, Ele que deixa o coração duro, como Ele fez com o faraó, então tudo é para Ele, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, quando acontece algo em nossas vidas, a gente só diz, é a misericórdia, é a misericórdia. Então, eu posso dizer hoje para vocês que tudo na minha vida foi a misericórdia e a graça de Deus. E o que eu quero falar hoje para vocês é que vocês saibam um pouco dessa pessoa que está aqui, que já contou tantos milagres, e que Deus já fez muitos milagres na minha vida. E um dia, eu sei que na próxima oportunidade eu vou contar sobre esse ano de luto que eu tive, nossa, aconteceu tanta coisa que só Jesus na casa. Mas o que eu quero contar hoje é de onde essa pessoa veio, né? Quem ela era, porque ela não nasceu assim, já cheia de milagre, não. Eu digo até que foi o tempo que eu dirigi a minha vida, quando eu estava no volante dela, e não foi fácil. Uma criança, né, que eu digo até mesmo que foi roubada a infância dela no início, ela era uma pessoa alegre, né, era aquela normal, né, de brincar, de ter alguns irmãos por perto, tinha os maiores que tinham ido embora, tinha uns que eu nem conhecia, e não entendia o porquê era assim, por que os irmãos mais velhos não moravam com a gente, eu só tinha, tipo, um mais velho que eu e mais outra mais nova, mas eu sabia que tinha outros irmãos. Mas a gente morava no Pará e era assim, tipo, a gente sempre morava afastado de muita gente. A gente morava no interior, era assim, mas sempre afastado da cidade, né? Sempre tem a cidade e a gente sempre morava afastado. E eu não entendia, assim, mas era feliz, tinha rios para tomar banho e quintal grande para brincar. E era uma vida tranquila. E um dia a minha mãe, eu lembro, a minha mãe adoeceu e ela saiu para fazer exame, tinha que sair da cidade porque ela não tinha recurso. E ela saiu e, tipo, acho que uns 2 dias mais ou menos, e na primeira noite que ela saiu, a gente era uma casa pequena, né, onde tinha 2 quartos, e eu naquela época era rede, a gente usava muito rede, né, aqui, né, e, eu dormia, meu pai, a minha mãe e uma irmã menor que eu, no mesmo quarto, e outro meu irmão em outro quarto. E nesse dia que a minha mãe não estava, à noite, meu pai levantou, eu não
percebi assim que ele acordou, e quando eu acordei, ele estava na minha rede, com a mão dentro da minha calcinha. E naquele momento eu mexi, né? Me mexi, que era para ele perceber que eu tinha acordado. E ele, nessa hora, ele saiu e ele tinha uma arma, né? Ele tinha uma arma, e ele pegou essa arma e apontou direto para mim. E naquele momento eu pensei que ele ia me matar, que ele ia atirar em mim. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei quietinha, ele saiu. Ele foi assim, acho que foi no banheiro, não sei, saiu. E quando ele saiu, eu levantei e corri para onde o meu irmão estava deitado. E quando eu cheguei lá para ele, acho que eu acordei ele, e eu falei assim, o pai está pegando em mim. E ele falou, aí acho que ele nem entendeu, só que quando ele entra nessa hora, ele me chama, ele percebeu que eu não estava lá. E aí eu falei, não, eu estou aqui. Aí ele falou, vem para o teu quarto, vem dormir. E aí eu, com medo, e eu não dormi mais. E a partir daí, acabou a alegria. Eu fiquei totalmente traumatizada. Eu fiquei aquela criança que eu não tinha mais alegria. Eu não tinha, acabou. Porque eu pensei muito na minha mãe. E eu falei assim, eu não posso contar para ela. Eu vou ter que ficar isso comigo. Eu não vou ter que contar para ninguém, porque eu não entendia. Ali a gente não tinha assim, acesso a nada, não sabia nada de violência, a gente não tinha conhecimento que acontece isso nas famílias, estupro, alguma coisa, nada. Mas uma coisa eu entendia, que a minha mãe ia sofrer, porque eu falei assim, como que um pai faz isso com uma mãe? E ele era alguém que estava na igreja, que era católico, mas era ele que dirigia o culto, ele que dava lá a hóstia, ele que fazia todo o procedimento. E eu pensava assim, como que uma pessoa faz uma coisa dessa? Mas a partir dali, assim, a minha vida foi totalmente assim, de muita tristeza. Eu não gostava de ficar perto dele. Pai, para mim, naquele momento, não tinha, assim, nem autoridade sobre a minha vida. E quando a minha mãe chegou, mas eu lembro que eu disfarcei, eu nunca tive vontade de contar para minha mãe, porque eu nunca queria causar para ela essa tristeza. Eu vejo que a partir dali não, porque Deus ele diz que desde o ventre da nossa mãe ele nos guarda, ele nos livra, e eu sei que Deus ali já estava me guardando. E um dia, não muito tempo depois, eu creio que foi Deus que mandou a minha irmã mais velha, que não morava com a gente, morava em outra cidade, ela foi me buscar. Ela disse que era para mim morar com ela, ela morava numa casa de uma senhora, era para morar com ela. E eu fui, e para me tirar da minha mãe era muita tristeza também, porque eu não queria sair de perto da minha mãe, mas eu não queria mais estar do lado do meu pai. E aí eu fui, né? E eu passei uns tempos morando com a minha irmã, e eu penso que essa senhora que a gente foi morar, eu acho que ela morreu, não sei, ou a minha irmã casou, e eu fui morar com a minha irmã, também casada. E quando eu estava morando com a minha irmã, o meu cunhado também tentou, né, me violentar, né? E eu falei para minha irmã o que tinha acontecido, e ela falou assim, foi só isso? E que eu disse que ele tinha me pego, né? Eu estando deitada, ele estava lá me alisando, e aí eu falei, também não dá para me ficar aqui, não dá mais, eu vou ter que sair daqui. E eu estava no colégio, e eu lembro que eu não falava para ninguém, eu só guardava para mim. A tristeza grande era dentro de mim, porque quando alguém chegava comigo e dizia que tinha um relacionamento bom com o pai, ou que amava o pai mais que a mãe, para mim, sabe, aquilo ali eu nem gostava nem de ouvir. E eu lembro que eu perguntei de uma amiga minha se ela sabia alguém que aceitasse alguém para morar. Eu só queria uma casa, porque eu queria estudar. E ela falou assim, não, eu conheço uma senhora, ela tem umas filhas pequenas, filhos, vai para lá. E eu falei com ela, e era sempre eu, sabe? Eu
a minha mãe não ia no colégio, e ninguém sabia nada de mim. Eu dirigia a minha vida. Eu ia na reunião, eu assinava boletim, tudo era eu que fazia. E eu fui morar nessa casa. A senhora era boa, assim, comigo, e lá na época não precisava de referência, bastava chegar lá e fazer as coisas bem, tá tudo bem. E ali eu disse que eu só queria estudar e que ela me desse o que comer e me desse pelo menos o material do colégio. E eu fui assim. Então, quando eu completei 15 anos, eu lembro que dos 15 até uns 16, 17, uns 3 anos assim, eu não lembro do que aconteceu com a minha vida. É como se tivesse apagado muita coisa da minha vida, que eu não quis lembrar porque eu não vivi. Eu não aprendi o versículo que diz: ensina a contar os teus dias aqui na terra. Tem uns tempos que eu não lembro. E eu lembro que um dia, numa casa, minha cunhada chegou lá e ela falou assim: nossa, tu mora nessa casa, por que tu não vai lá para a minha cidade? Lá tu vai trabalhar na casa de alguém, e lá eles pagam bem, tu vai ganhar mais. E eu falei, mas como que eu vou daqui? Eu não sei sair daqui. Aí a minha mãe, ela falou com a minha mãe, e a minha mãe disse: eu vou contigo, que é para onde a gente está hoje, né? Aqui em Manaus. A gente saiu do Pará e veio para cá, e a minha mãe veio comigo. Mas eu, com aquela tristeza, era uma tristeza muito grande. Por mais que eu tivesse assim com pessoas assim do colégio, sorrindo, contando piada, mas de repente vinha aquela coisa, aquela tristeza dentro de mim. E eu lembro que uma vez uma colega minha, ela falou assim: tu esbanja alegria, mas tu não tem alegria. Tu tem uma tristeza muito profunda dentro de ti. E naquele momento eu fiquei com raiva dela. Eu falei, sabe assim, eu falei, eu não gosto de ti não, eu saí, sabe? Porque era como se ela tivesse descoberto aquilo que estava dentro de mim. Mas eu não contava para ninguém. E aí, nesse dia, a minha mãe disse que vinha comigo. Mas a minha, assim, eu já não sentia autoridade sobre minha mãe, assim, porque o tempo mais difícil que eu precisava de uma mãe, de alguém com mais autoridade sobre a minha vida, de saber aquele momento da primeira menstruação, dos hormônios, tudo gritando. Eu não entendia aquilo. E eu tinha que aprender isso com os colegas, né? E aí a gente sabe o que acontece. Mas eu me mantive pura, eu me mantive ali na paz mesmo, né? E eu procurava fazer amizade com pessoas, com meninas de família, não com menina que, tipo, igual eu, que andava assim, não tinha que ninguém tinha autoridade sobre a vida delas. Não, porque tinha muitas. Mas eu procurava me afastar delas. Eu procurava ficar só com aquelas meninas que realmente tinha pai, mãe, tinha família, assim. E eu lembro que quando a gente veio para cá com a minha mãe, a gente ficou um tempo aqui, eu morando com ela, e depois ela foi embora, ela não quis mais ficar aqui. O meu pai veio, passou o dia, mas ele para mim assim eu ignorava, mas eu quis perdoar. Eu quis falar para mim que eu ia perdoar ele, porque ele era meu pai e eu precisava perdoar. Mas assim, eu tipo assim, não, eu vou esquecer, eu preciso esquecer, eu não posso viver com isso. Mas fui levando, né? Fui levando, chegou um tempo que a minha mãe falou que tinha que voltar para casa dela, né? Porque ela tinha as coisas dela e ela me deixou só de novo aqui. E eu fiquei só. E eu fui morar um tempo com meu irmão, mas também não era legal, né? Morar com ninguém assim. E o dia eu fui morar só. Eu falei com uma amiga minha e ela falou: não, tem uns quartos lá onde eu moro, eu vou alugar um para ti. E eu lembro que no início foi muito difícil, porque era muito carente, tinha uma carência horrível. E eu lembro que quando eu conheci o meu marido, ele me deu uma segurança, porque ele parecia ser mais velho que eu. Ele nem era mais velho que eu na idade, ele era 4 anos mais velho, mais novo que eu, mas parecia que ele era mais velho pela aparência dele. Parecia que ele era mais velho, então isso me deu segurança do lado dele. E foi quando eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? Mas ele também não tinha família aqui,
ele só era ele e o irmão, mas ele estava também só, ele morava num quarto sozinho. E aí ele falou assim, olha, vamos morar junto, então, já que a gente não tem. E como ele me deu essa segurança, eu falei, na hora, então, né? E a gente foi, né, morar junto, e logo, logo eu engravidei do meu primeiro filho, mas aquilo não saía de mim, não saía. E também eu não contava para ele. Ele sabia de algumas coisas assim, tipo, né, e teu pai, mas eu não falava nada. E eu lembro que um dia minha mãe adoeceu muito, que já foi para ela morrer, ela veio aqui para a minha cidade e ela ficou internada. E no dia que ia a pressão, a glicose dela subia muito. E a enfermeira falava assim, eu não sei por que a tua mãe só vive no baixa, ela deve estar preocupada com alguma coisa. E eu falei assim, mãe, a enfermeira disse que a senhora está preocupada com alguma coisa, o que está acontecendo? Por que a glicose não baixa, a pressão não baixa? E ela disse, minha filha, quando eu saí de casa, o teu pai falou que se eu morresse, ele ia ficar com a tua irmã, que é a minha irmã mais velha, né? E eu falei assim, mais velha não, que a mais velha que ficou comigo, ela faleceu. E uma outra, a segunda, minha irmã. E eu falei assim, mas como, mãe? Foi, ele falou. E eu fico com pena dela, ele falou, eu fico com pena dela. E isso me entristece. Eu falei, mas cuide da sua vida, da sua saúde, não se preocupe com isso, não. A senhora vai ficar boa, a senhora vai voltar. Mas dali a minha mãe só piorou e aquilo aumentou mais. Se já tinha algo triste dentro de mim, aumentou. Porque eu via o sofrimento da minha mãe. E a minha mãe não saiu mais do hospital, ela ficou muito doente, foi para a UTI, e quando ela melhorou um pouco, foi quando ela morreu. E no dia do falecimento, 2 semanas depois, o meu pai veio para cá, né, para o enterro dela, e quando eu vi ele, gente, eu fiquei muito, muito mal, sabe, assim, a minha vontade era, não sei nem o que era de fazer com ele, mas quando eu entrei, né, que eu vi ele, o meu marido falou, fala com teu pai. E ali eu fui, eu falei, pedi a bênção, mas para mim era muito, muito triste, né? Mas eu ignorei. Assim, eu tentei, tipo, não, vai passar, eu não quero ficar isso, não. E eu lembro que um dia, né? Até mesmo vou fazendo um parênteses assim, quando a minha irmã mais velha morreu, eu estava perto do caixão dela e ele chegou e pediu perdão da minha irmã. E eu não entendi, né? Naquele momento eu não entendi aquele pedido de perdão dela para ela. Mas, né? E depois que a minha mãe morreu, a minha irmã, eu abri com a minha irmã, com essa minha irmã, eu abri para ela, falei para ela. E ela falou, minha irmã, ele fez isso com todas nós. E eu falei, não acredito, como assim? E ela falou assim, ele fez. E a mamãe sabia do nosso caso. E eu falei, meu Deus, quanto sofrimento ela passou. E eu falei, por que vocês contaram? E ela falou assim, eu contei para ela saber. Eu falei, não, é muita maldade de vocês ter contado para ela. E aí eu lembro que essa minha irmã, ela usou isso aí para falar para ele, que também ela tinha, no dia que, depois da minha irmã morreu, ficou morando a minha mãe, o meu pai e 2 irmãs. E eu lembro que ele ficou muito mal, nos últimos dias dele, ele ouvia a voz de criança chorando, tipo, gritando perto dele. E só que eu não entendia, né? E elas também falavam que ele era muito ruim com elas, tipo, ele reclamava que elas não cuidavam dele, tipo, ele comia um dia, no outro dia ele não comia, e quando chegava alguém lá e perguntava como ele estava, ele falava que ninguém cuida dele, ninguém dá comida para ele falava das minhas irmãs. E algumas vezes eu ouvia elas falarem, e eu dizia, meu Deus. E foi quando eu fui para Jesus, quando Jesus me aceitou. E eu lembro que no dia do nosso Peniel, né, que é do encontro com Deus, eu pedi perdão.
Eu falei para Deus que eu não queria aquela mágoa do meu coração, eu ia pedir perdão. E eu lembro que, naquele momento, eu pensei que eu tinha perdoado tudo, mas eu não, naquele momento eu pensei que eu tinha perdoado e estava tudo certo. Mas um dia no culto, eu vi um pastor falando que a gente poderia orar para que Deus levasse alguém que a gente quisesse, que soubesse que estava só causando sofrimento, que a gente orasse por aquela pessoa. E eu fiz aquela oração naquele momento para que Deus levasse ele, tirasse ele daquele sofrimento, o sofrimento causado nas minhas irmãs. E ali, eu lembro que não demorou muito, ele morreu. E depois, assim, eu fiquei, meu Deus, eu então perdoei, já acabou tudo. Só que não tinha perdoado. E um dia no culto, eu vi o pastor pregando sobre uma filha que ela não tinha perdoado o pai. Ela pensava que tinha perdoado, mas ela não tinha. E aquela noite, assim, foi a noite todinha eu orando e dizendo, meu Deus, se eu não perdoei, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Ele já morreu, eu não tenho mais como falar com ele, eu não sei mais o que fazer. E Deus disse para mim o que era para mim fazer. Ele falou, chama o teu marido e diz para ele que agora ele é o teu pai. E confessa, e pede perdão. E eu peguei, chamei o Raimundo na época, e eu falei, ele não sabia da história, e eu também não contei, eu só pedi perdão. E eu falei, pelo tempo que ele tinha feito eu sofrer. Ele nem sabia o que tinha acontecido comigo. Ele não sabia que eu tinha ficado daquela forma, o meu pai. Para ele estava tudo bem, né? E eu lembro que eu falei para o meu marido, e naquele dia eu chorei tanto, eu me derramei ali, e ele não falou nada, meu marido não falou nada. Ele, nem depois, assim, ele perguntou nada. E aí depois eu fui orar, né? Eu falei, Espírito Santo, por que ele não falou nada? Por que ele não perguntou? E ele disse, morto não fala. E eu falei, é verdade. Mas a partir dali foi como se tivesse feito uma cirurgia assim, debaixo do meu braço, do lado esquerdo, no meu coração. Saiu algo dali. E a partir dali, não que eu ficasse contando assim, mas não me causou mais dor. Hoje eu estou aqui relembrando tudo aquilo que passou, né? Porque quando a gente conta é um filme que vai passando. As dores que foi sentida, né? As decepções, mas eu comecei porque eu precisava ter um relacionamento com meu pai verdadeiro, com aquele que estava sempre comigo, com o pai que está no céu. E Deus me deu uma palavra, até mesmo no sábado, que ele disse que é ele que me carrega, que eu estou sempre nos braços dele, que eu nunca saí dos braços dele, e que tudo isso foi pela misericórdia e pela graça de Deus na minha vida. E os milagres que Deus fez na minha vida foi porque Ele me escolheu para fazer milagre na minha vida, para fazer a diferença, para pegar uma improvável, alguém que poderia nem estar aqui mais, que viveu num mundo assim, num mundão mesmo, de não ter controle. Eu fazia o que eu queria, o que eu quisesse, eu decidia, e era eu, e era eu, e era eu. E hoje eu vejo o cuidado de Deus com os milagres que Deus te fez na minha vida, né? Os que eu já contei aqui, tem os que eu ainda não contei, né? Que Deus fez muita coisa na minha vida, como eu disse, no momento do meu luto, foi algo assim que tudo que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus. Hoje eu posso dizer que é pela graça e a misericórdia de Deus que me alcançou, porque Deus me escolheu para fazer a diferença nessa terra. E hoje eu louvo a Deus. E como a Mônica sempre fala, que ela ama esse Jesus, eu a cada dia me apaixono mais por ele. E eu digo, nunca mais eu vou dar o meu amor para ninguém que seja maior do que o amor que eu tenho que dar para ti, Senhor. Porque me ensinou a te chamar de pai. Porque eu acho que nem isso eu chamava antes de pai. E é isso. Amém e amém. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Como diz o povo de Monte Claro, uou! Bebe uma água aí, meu povo! Bebe uma água aí. Ei!
Eita, que esse nosso Deus é surpreendente, hein, Zita? Nos carrega no colo, sim, não nos deixa órfão nunca. Que história linda de superação, viu, minha irmã? Obrigada por você estar aqui, obrigada por você compartilhar, né? A gente sabe como a pastora fala mesmo, a gente relembra as coisas, vem o choro, mas só fica a cicatriz. Cicatriz não dói mais. Obrigada, Zita, obrigada. Deixa eu ver se a minha pastora está aqui. Rose, de pele de seda, tu estás aí? Se não, vamos orar nesse momento aqui para agradecer aqui pela vida da nossa amada boneca de porcelana mais forte do mundo, Zita Guimarães. Temos 2 minutos. Eu quero chamar minha madrinha para estar fazendo essa oração. Ana Maria Lima, está aí? Amém. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelas cicatrizes. Obrigada pela vida da Zita, Deus. Muito obrigada, porque ela tem feito a diferença não só nas nossas vidas, mas quantas vidas ela já abraçou, ela já pôde ensinar com esse amor que só o Senhor pode amá-la. Deus, muito obrigada pela vida da Zita. Continua sustentando, continua derramando, Deus, do teu bálsamo, para que ela possa transbordar sobre todas as vidas, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida da Zita, pela família dela. Muito obrigada, Senhor, porque, como o Senhor diz, mesmo que o seu pai e a sua mãe te esqueçam, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, eu que vou com você aonde você for. E quantas vezes, Zita, eu imagino que você tenha pensado estar só. Muito obrigada por você nos ensinar hoje com tanta leveza, porque só faz isso quem foi amado. Que o Senhor continue derramando o bálsamo sobre as nossas feridas, cuidando das nossas cicatrizes. Muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigada pela vida da Zita. Muito obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor sustentar. E eu creio, Deus, que o Senhor tem muito mais. Muito obrigada por cada milagre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém! Amanhã estaremos juntos aqui na aula da pastora Rosima Ferraz. Pegue papel e caneta, chame mais um que vamos aprender amanhã com a nossa pastora. E à noite, às 20 horas, temos viagem eletrizante com Cíntia Tanuri. Se você quer contar a sua história também, contar o que Deus tem feito na sua vida, vem para cá. Vem para a terça do Transbordo Sem Fim. Tem gente que precisa ouvir a sua história, viu? Obrigada, povo lindo de Deus. Amanhã nos encontramos nesse mesmo horário. Beijo no coração de vocês e até amanhã, hein?